Este é o nosso segundo Simuaula Unifei. Hoje trataremos de 3 assuntos muito importantes na análise de circuitos elétricos: da lei de Kirchhoff das correntes, da associação paralela de resistores e da regra do divisor de corrente. Vamos lá? Vamos aqui ver esse circuito. Temos aqui 3 resistores e uma fonte de corrente de 10 amperes, conforme a figura. A lei de Kirchhoff das correntes nos diz que o somatório das correntes que entram no nó deve ser igual ao somatório das correntes que saem do mesmo. Portanto, o nó, que é toda essa região, não acumula corrente, e sim a corrente que chega deve ser distribuída ao longo dos resistores. Então, 10 amperes, que é o nó I1, deve ser distribuído entre os resistores de 12, 4 e 2 ohms. Então, vamos agora ver a definição de resistores em paralelo. Resistores em paralelo significa que eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Ou seja, essa diferença de potencial de 12 volts da fonte de corrente deve ser igual a cada resistor. Colocando aqui o multímetro na versão voltímetro e estando em paralelo com os resistores, podemos medir essa tensão. Vemos então que no R1 temos 12 volts, no R2 temos 12 volts e no R3 também 12 volts. Portanto, com o instrumento de medição, verificamos que a definição de resistores em paralelo está correta. Agora, como podemos calcular a corrente dessa associação paralela sem precisar dessa tensão? Ou seja, podemos sim calcular a corrente desse circuito, desse elemento, aliás, aplicando a lei de Ohm, ou seja, pegando a diferença de tensão. Lembra? Obtemos 12 volts aqui. Usando a lei de Ohm, podemos pegar 12 e dividir por 12, que vai nos dar 1. Mas podemos calcular essa corrente de uma forma sem necessitar da tensão existente no elemento. Vamos aqui então utilizar a regra do divisor de corrente. Ela serve para quê? Porque não precisamos calcular a tensão do elemento, e sim dependemos apenas da corrente que é injetada no nó e das condutâncias. Lembrando que a condutância é o inverso da resistência. Enquanto a condutância é expressa em Siemens, o símbolo é S, a resistência é expressa em ohms. Vemos então que o seguinte: esse Ix vai ser a corrente do elemento, ou seja, Ix será igual à condutância do elemento dividido pela condutância total da associação, vezes a corrente I. Ou seja, no caso particular do nosso circuito, vemos o seguinte: nesse circuito aqui, a corrente que passará no resistor de 12 ohms será 1 ampere, conforme medimos anteriormente. Vamos calcular agora nesse elemento aqui, no resistor R2. Portanto, a corrente do resistor de 4 ohms será a condutância do elemento 1/4 dividido pela condutância total do circuito. Lembre-se que a condutância total aqui será o somatório das condutâncias individuais, ou seja, 1/12 mais 1/4 e mais meio, vezes a corrente injetada no nó. Ou seja, entra aqui nesse nó, que é toda essa região, 10 amperes. Resolvendo essas frações, verificamos que ficará 1/4 sobre 5/6, vezes 10 amperes. Ou seja, a corrente do resistor de 4 ohms será 3 amperes. Veja então que, aplicando a definição da lei de Kirchhoff, vamos ver que 1 ampere do resistor de 12 ohms, mais 3 amperes do resistor de 4 ohms, e mais 6 amperes do resistor de 2 ohms é igual a 10 amperes. Ou seja, o somatório das correntes aqui deu igual a 10 amperes. Encerraremos aqui a nossa videoaula. Qualquer dúvida, envie um e-mail para este contato aqui e muito obrigado.